A conferência de hoje é uma continuação completa da de ontem, onde vimos como o mundo terminou por um dilúvio universal. Apresentamos todas as evidências arqueológicas a este respeito, da própria Arca de Noé, dos rebites. Muitas coisas mais. E, curiosamente, essa história apareceu em um livro que hoje está praticamente, quase amaldiçoado. Quando se fala nisso, as pessoas parecem fugir porque é a Bíblia, e a Bíblia, vocês sabem, é um livro que caiu em total descrédito, talvez porque algumas religiões também tenham ajudado muito nisso. Mas acontece que quando você estuda a fundo, percebe que é uma verdadeira maravilha. Que só traz surpresas contínuas e que a arqueologia continua a demonstrar que tudo o que ali está escrito é totalmente verdade. Com base nisso, devo dizer que também existem muitas profecias na Bíblia, centenas de profecias. Que nós, ao longo de todas as conferências, demonstrar com precisão que não houve um único que tenha falhado. Baseado numa taxa de sucesso de 100%, não como os médiuns, que andam todos com percentagens de sucesso, nunca com sucesso de 100%. Vamos apresentar uma profecia que alguns de nós sentimos, há muitos anos, que poderia ser uma realidade, mas faltava uma informação. Agora esses dados já foram encontrados. Há cerca de 2 anos ou mais. O tema é a data do fim do mundo. É um estudo sobre uma profecia muito específica. Qual é? Bem, agora vamos nos situar. Vamos conversar, para iniciar esse assunto, qual a origem da semana? Você já pensou sobre isso? Por que todas as culturas de todos os tempos têm uma semana de 7 dias? De onde isto vem? Você não encontrará nenhuma explicação. A ciência não pode dar isso. Se viermos para a evolução, por que todo mundo tem 7 dias na semana? Houve apenas uma tentativa, muito conhecida, durante a Revolução Francesa. Uma semana de 10 dias, que foi um fracasso. Teve que ser mudado novamente. De onde isso vem? Bem, há um lugar de onde isso vem. E veremos por que a Bíblia foi desacreditada. Na Bíblia, no Gênesis, no início, escrito por Moisés, 1500 anos antes de Jesus, verifica-se que ele escreve a história da criação. E na história da criação é dito que o mundo foi feito em 6 dias literais, por Deus, e no 7º algo aconteceu. Descanse, porque o trabalho dele já cessou. Este é o texto, não vou lê-lo para você. Se você tem uma Bíblia ou pode procurá-la na internet, capítulo 1 de Gênesis. A Bíblia começa assim. Dá a descrição de como Deus cria o mundo dia após dia, até chegar ao capítulo 2, onde ele nos conta algo bastante interessante. E Deus terminou a obra que tinha feito no 7º dia, e no 7º dia descansou de todo o trabalho que fez. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que havia feito na criação. E que dia é esse? Se eu te perguntar, qual é o 7º dia da semana? O que você vai me dizer? Domingo, domingo, e se eu te dissesse que não é domingo? Você vai me contar, vamos, sim? Bem, teremos uma surpresa. Porque o mesmo texto bíblico diz qual é o 7º dia da semana. O 4º mandamento dado a Moisés. E ontem vimos o Monte Sinai queimado, onde foi justamente onde Deus deu os mandamentos a Moisés. Acontece que diz que o 7º dia é sábado. E se você procurar até mesmo por Bíblias católicas, a linguagem é muito clara. Diz, sábado. Para os judeus, Shabbat, que significa descanso. Para nós é isso, sábado. E aqui vocês veem como no mandamento aparece assim e que diz que 6 dias são para trabalhar e 1 para descansar, não para ficar deitado dormindo o dia todo, obviamente, mas para descansar das tarefas diárias. E esse dia deveria ser um dia dedicado a Deus, à família, à natureza. Até que o Vaticano apareceu na história e disse, pelo poder que a Igreja tem, concedido por Deus,
transferimos do sábado para o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. A partir de então, todo o cristianismo guardou o domingo, com exceções. E aqueles que continuaram a guardar o sábado foram queimados em fogueiras, como os valdenses na Piamonte, na Suíça. E ainda há cristãos que guardam o sábado, entre os quais me incluo. Mas agora quero contar uma coisa muito interessante. Vejam este dicionário enciclopédico de 1976, é o que tenho em casa. A palavra sábado, o que nos diz, sétimo e último dia da semana. Então, o que aconteceu aqui? Se você pegar agora qualquer dicionário ou enciclopédia publicado desde os anos 90, verá que isso desapareceu. E agora se diz que domingo é o sétimo dia da semana. Por que você acha que houve essa mudança até mesmo nas academias reais de línguas e outras? Porque há provas de que querem impedir que as pessoas saibam, para demonstrar que o que nos tem vendido é uma falsidade. É um grande engano. Vamos a um texto-chave de codificação numérica simbólica o que há na Bíblia. E muitas pessoas não sabem. Um texto do Novo Testamento. 2 Pedro 3. Todos vocês conhecem o apóstolo Pedro, aquele que negou Jesus e etc. Mas, amados, não ignoreis isto, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Aqui ele está nos dando um código. Um dia equivale a 1000 anos. Termos proféticos. Anote os códigos, pois isso nos ajudará a saber tudo o que virá agora. Pela simbologia seriam 6 dias da criação, equivalentes a 6.000 anos de história humana. A Bíblia de Gênesis estava nos dizendo que haveria uma duração de 6.000 anos e então algo aconteceria. O que vem depois do sexto dia? Não no sábado? O resto. E o que isso significará? O que vai acontecer quando este ano terminar? O sétimo dia da criação equivale ao sábado, significa descanso. Mas é também um jubileu porque é de alegria. Uma alegria, uma restauração à ordem adequada. Então trataremos dos jubileus. Fique com este conceito agora. Vejamos um texto básico. Oséias capítulo 6, versículo 2. Um texto escrito no ano aproximadamente 780 a.C. É uma profecia messiânica de duplo cumprimento. As profecias messiânicas são aquelas que faziam referência ao que aconteceria com Jesus e que se cumpriu. Ele nos reviverá depois de 2 dias, no terceiro dia ele nos ressuscitará e viveremos diante dele. Você já viu alguém que morre e depois de 2 dias ressuscita e vive diante de Deus? Isso só aconteceu com Jesus assim. Foi cumprido nele. No terceiro dia ele ressuscita. Mas há uma profecia, esta, que tem duplo cumprimento. Por que aqui nos inclui? Obviamente Jesus morre e graças a isso podemos alcançar a vida eterna, a salvação, etc. Mas você quer nos contar mais alguma coisa? Você também está nos dando a avaliação, um dia, 1000 anos? Quando Jesus morre? Porque, se soubermos disso, podemos começar a avaliar muitos fatores. Este texto que vimos tem um paralelo com este outro, Mateus 20. Que são palavras proféticas de Jesus antes de acontecerem com ele que ele mesmo diz tudo o que iria acontecer com ele. Quando Jesus subiu a Jerusalém, chamou à parte seus 12 discípulos pelo caminho e disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém e o Filho do Homem, referindo-se a si mesmo, ele será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte. E o entregarão aos gentios para que escarneçam dele, o açoitem e o crucifiquem, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Ele mesmo estava fazendo uma profecia sobre si mesmo. Lucas 24. O que isso nos diz? Aconteceu que, estando eles perplexos com isso, eis que 2 homens com vestes brilhantes estavam ao lado deles. Jesus morreu, eles vão para o túmulo, você sabe, Maria Madalena. E porque estavam com medo, abaixaram o rosto até o chão e disseram-lhes: Por que procurais os vivos entre os mortos? Dizendo: Desculpe. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele lhe falou, quando ainda estava na Galileia.
dizendo: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e que ele seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Estes, vestidos de branco, foram os anjos que dão esta mensagem a quem vai ao túmulo e que, já vimos ontem onde estava o túmulo de Jesus. Você viu até o túmulo. Não onde a Igreja Católica disse e continua a dizer. Este outro texto, 1 Coríntios 15, escrito por Paulo, o apóstolo. Porque primeiro vos ensinei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Foi cumprido nele. Quando Jesus morreu. Se soubermos quando isso aconteceu, saberemos o final da contagem de 2 dias. 2000 anos. Quando algo deve acontecer. Jesus morre e ressuscita no terceiro dia. Se um dia dura 1000 anos, num período profético. Você está começando a fazer cálculos. Ele estava nos dizendo que haveria uma ressurreição com ele depois de 2000 anos? Genealogia bíblica, você sabe, aquelas árvores que todos nós gostamos de fazer. Olha, meu pai era isso, fulano avô, e a gente vai assim, procurando antepassados. Está registrado na Bíblia. E os nomes aparecem com os anos que viveram, de Adão a Jesus. Existe um registro exato. Você os tem, você pode encontrá-los em Gênesis 5, onde ele nos conta sobre os filhos que tiveram, quais eram seus nomes. Todos. Mas também encontramos mais coisas. Em diferentes partes da Bíblia as genealogias são estendidas, determinando os anos específicos até chegarem a Jesus, como também aparece em Mateus 1. Este já é o Novo Testamento. Quando vemos toda a linhagem genealógica, percebemos que Jesus também chegou a Adão, mas através de Noé, Sem. É por isso que os judeus também são conhecidos como semitas. E vocês sabem, suponho que a maioria de vocês que estão aqui também são semitas. Porque aqui nessas terras os judeus existiram por muitos anos e há muitos sobrenomes seus que, se você analisar, procurar, você vai perceber que você vem dos judeus, você é semita. E isso significa que, quando você lê esses textos, está falando dos seus familiares. Você sabia disso? Pois bem, Lucas 3 dá ainda mais detalhes e nos leva de volta a Adão, quando ele foi criado. Os melhores estudos realizados a esse respeito sobre genealogias chegam à conclusão de que 4000 anos se passam desde a criação de Adão até o nascimento de Jesus. Desde a criação de Adão, mas vocês já sabem que Adão também acaba mal, porque transgride as leis de Deus. Quanto tempo leva desde que ele foi criado até que ele peque? Bom, se passar uma série de anos, você verá que coincidência com alguém que viveu esses mesmos anos. Aqui você tem uma amostra dessas genealogias. Há outros. Pessoas que passaram muitas horas pesquisando para demonstrar justamente com textos bíblicos que com total exatidão, de Adão a Jesus 4000 anos se passam. Exato. É uma coincidência que o número seja tão redondo? Não, não é uma coincidência. Eu poderia te mostrar mais. Peguei um, que é justamente de um colega meu. E vejamos agora uma citação importante que também é básica. E é uma citação de um livro que mais tarde, se quiser, lhe entregaremos no estande. Estamos dando tudo de graça para que você tenha todas as informações. É um livro escrito em 1888, em espanhol é intitulado O Grande Conflito, escrito por esta senhora, Ellen G. White. O livro é, veja você, de 1888. Mas fornece alguns dados históricos impressionantes. Esta é a versão original em espanhol mais antiga, além da inglesa. E aparece esta página, versada em uma profecia de 2300 dias. Anos em equivalência. No qual, no livro de Daniel, escrito 600 anos antes de Jesus, são fornecidos detalhes sobre o que aconteceria a cada vez. E não sei se vocês estão percebendo alguma coisa aí, praticamente no meio dessa fila toda. Você vê uma cruz aqui? É o ano da morte de Cristo. Você sabia que isso foi profetizado até o ano da morte de Cristo?
Bem, há um ponto no qual vamos nos concentrar. Hoje não vamos falar sobre isso. Você encontrará isso nas conferências. Mas a partir desta referência que esta senhora escreve, que coincide com as genealogias, a investigação que tem sido feita. No meio da semana, disse aquela profecia, ele fará cessar o sacrifício e a oferta. No 31 ano da nossa era, 3 anos e meio depois do seu batismo, nosso Senhor foi crucificado. Com o grande sacrifício oferecido no Calvário, esse sistema de ofertas terminou. Aqueles sacrifícios que os judeus faziam, você sabe, matando ovelhas e assim por diante, acabou com aquele sistema de ofertas que durante 4.000 anos prefiguraram o Cordeiro de Deus. O cordeiro que eles sacrificaram simbolizava que alguém sem qualquer culpa viria e morreria por causa deles. Simbolizava Jesus. Apenas 4.000 anos. Quando? No 31 ano da nossa era. Como ela diz, o tipo encontrou o antítipo, e todos os sacrifícios e oblações do sistema cerimonial devem cessar. É por isso que agora os judeus querem construir o terceiro templo em Jerusalém. Estão preparando as pessoas para voltarem a fazer sacrifícios e isso vai totalmente contra o que já aconteceu. Por que rejeitaram o Messias? Eles o crucificaram. Em outras palavras, o que eles estão fazendo é uma aberração. Mas sabendo deste fato, quando Jesus morreu no ano 31, estes 4.000 anos de história humana já haviam passado, que são contados a partir da transgressão da lei por parte de Adão. Daí se deduz claramente que Adão viveu 33 anos antes de pecar. Os mesmos anos que Jesus viveu. É por isso que ele é conhecido como o segundo Adão. Aquele que restaura e recupera o que o primeiro perdeu. Para todos nós. Não é por acaso que Jesus morreu justamente com essa idade. Mas então, quando se cumprirão esses 6.000 anos? Um diagrama muito claro. Todos vocês sabem somar, certo? Entrada do pecado no Éden, 4.000 anos se passam até a morte de Cristo, no ano 31. A crucificação. Mas o que a profecia nos disse? Que foram 6.000 anos. 4.000 mais 2.000, a partir do dia 31. Somamos 2.000. Para onde isso está nos levando? Você sabe contar, certo? E você sabe o que acontece de acordo com a profecia? Quando esse ano se cumprir, será a segunda vinda de Jesus. A Bíblia inteira está cheia de profecias que indicavam que Jesus viria e morreria. Ele iria embora, mas voltaria. E o próprio Jesus deu muitas dessas profecias. E tudo o que ele disse que aconteceria até que esse tempo chegasse, literalmente aconteceu. Precisamente, matematicamente. Quando esse ano se cumprir, será a segunda vinda de Jesus. Agora o que nos espera nesse ano é o tempo da segunda vinda de Jesus. Quantos anos nos restam para isso? Quantos anos? Alguém se atreve a dizer isso em voz alta? 17. Pois sim. Vejamos outro texto-chave da codificação numérica simbólica. Mais uma confirmação bíblica de que a humanidade chegaria aos 6.000 anos de história. E agora vamos falar desses jubileus que já falei para vocês. Um jubileu bíblico acontecia a cada 50 anos. As pessoas trabalhavam, às vezes empobreciam devido às situações climáticas e assim por diante. E a cada 50 anos algo tinha que acontecer. A terra foi devolvida aos seus proprietários para que ninguém ficasse empobrecido para sempre. Ele estava se libertando. Foi uma alegria. Mas também havia uma referência a cada 7 anos, como se fosse o sábado semanal, mas em anos também acontecia algo assim, de descanso. A terra teve que descansar. Agora é conhecido como pousio, certo? Que uma jornada como essa está acontecendo. Bem, é isso. A cada 50 anos, um jubileu. Isto começou com o pecado de Adão? Teríamos que somar. 50, 50, 50, 50. Aqui você tem todo o texto para provar que isso é bíblico. Tem paralelo com Gênesis 6:3? Onde diz: E disse o Senhor, nem sempre o meu espírito contenderá com o homem, porque ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Deus disse isso antes do dilúvio.
Ele diz a Noé: vai haver um dilúvio, prepare a arca. Aquele que você viu ontem. E há 120 anos, justamente quando eu lhes digo isso, veio o dilúvio. A destruição final está chegando. 120 anos desde que Deus disse isso. E a terra seria destruída pelo dilúvio. O que é? A terra descansaria de sua maldade. Numerologia simbólica. 120 anos equivalem a 120 jubileus. Resto da terra. É o que acontece na enchente. Um jubileu equivale a 50 anos. Bem, Alá. Multiplicação rápida, 120 por 50, acontece que também foi uma profecia, não apenas para os antediluvianos, que acabariam perecendo, se não mudassem. E assim foi. Mas para nós, outro final está chegando. E isso não são piadas. Conhecemos o ano, 2031. Mas podemos especificar ainda mais. E o que acontece? Por que um final? Bem, e o que acontece? Veja este texto, Isaías 30. Conta-nos uma situação em que Jesus regressa pela segunda vez. É uma descrição muito gráfica. Eis que o nome do Senhor vem de longe, seu rosto em chamas e com chamas de fogo devorador, seus lábios estão cheios de ira e sua língua é como um fogo consumidor. Ele vem como um bebê na manjedoura novamente para Belém? Não. Ele vem como Deus. E Deus é justo, ele fará justiça. Deu uma descrição de tudo o que está acontecendo. Não vou ler para você para ir mais rápido. E vou destacar algo deste texto. Dois textos em particular. O versículo 29. Terão cânticos como na noite em que se celebra a Páscoa. Enquanto houver essa destruição, alguns ficarão muito felizes, como a Páscoa quando os judeus a celebraram e ainda a celebram e alegria de coração, como quem vai ao som da flauta para chegar ao monte do Senhor, a fortaleza de Israel. Que conclusões tiramos daqui? Quando Jesus volta pela segunda vez, é na Páscoa. E ficaremos felizes. E quando é a Páscoa? Primavera. Na Páscoa, chamam-lhe mês de Aviv. Está em nosso calendário gregoriano entre março e abril. Portanto, também vem a noite. A meia-noite. É o momento do retorno de Jesus como juiz do mundo. Primavera de 2031. Entre março e abril na Páscoa. Podemos ser ainda mais precisos? Em um sábado? Isaías 30:15. Pois assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, no descanso e na tranquilidade você será salvo, na quietude e na confiança estará a sua força. E você não quis. Sábado, descanso. Sábado como jubileu. No sábado ele virá pela segunda vez. Mas eu te digo uma coisa. Não podemos saber dia ou hora como diz a profecia bíblica. Podemos saber o ano, o que você quiser. Mas quem te disser, dia e hora está mentindo para você. Não pode ser. Isso não será conhecido porque tem uma conexão com algo que determina quando este mês começa para saber quando é a Páscoa. E é um sistema que os judeus tinham vigiando quando a cevada saía e isso foi precisamente em Jerusalém. E quando esse momento chegar, você verá que será uma situação caótica, na qual você encontrará detalhes em tudo o que estamos explicando para você. O que exatamente acontece com cada pessoa? Você vai perceber que dificilmente vai ter alguém assim olhando, olha, agora está saindo. Porque teremos outros problemas. É por isso que não podemos especificar mais. E o que acontecerá, nesse sentido, com o seu retorno? Jesus está vindo? Vamos ver detalhes. Segundo Pedro 3 nos disse, estes ignoram deliberadamente que nos tempos antigos os céus foram feitos pela palavra de Deus, e também a terra, que vem da água e subsiste da água. Portanto o mundo daquele tempo pereceu, afogado nas águas. O apóstolo Pedro está confirmando isso, o dilúvio universal. Mas os céus e a terra, que agora existem, estão reservados pela mesma palavra, guardados para o fogo no dia do julgamento e da destruição dos homens todos? Não.
De homens ímpios. Nem todos os homens são ímpios, nem toda a humanidade é ímpia. Mas, amados, não ignoreis isto, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Você vê em que contexto ele foi localizado? No contexto do fim. O Senhor não retarda sua promessa, como alguns a consideram, mas é paciente conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes serão dissolvidos, e a terra e as obras que nela há serão queimadas. É por isso que a próxima destruição não será pela água. Não. Vai ser por causa do fogo. Mas nem todo mundo vai acabar chamuscado. Visto que todas essas coisas devem ser destruídas, como vocês não deveriam andar em um caminho de vida santo e piedoso, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, no qual os céus, sendo acesos, serão dissolvidos, e os elementos, sendo queimados, derreterão. Mas esperamos, de acordo com as suas promessas, novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Quero dizer, o que acontecerá a seguir? Justiça. Você conheceu a justiça nesta terra? Alguma vez? Em pedaços, ei. Agora será para sempre. Portanto, amados, enquanto vocês esperam por essas coisas, procurem ser considerados por ele inculpáveis e inculpáveis, em paz. Isto é o que devemos fazer. O apóstolo Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 5:1: Mas quanto aos tempos e às ocasiões, vocês não precisam, irmãos, que eu lhes escreva. Pois vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, como uma surpresa. Que quando eles dizem preste atenção no que estou lendo agora, paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como dor sobre uma mulher grávida, e não escaparão. Você sabia que o Papa, quando esteve na Terra Santa esta semana, disse, paz e segurança. Você tem diante de você sua profecia bíblica. Satisfatório. Você sabia disso? Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, de modo que aquele dia os surpreenda como um ladrão. Sabemos quando isso acontecerá. Não como o resto que não quer saber. Não deveria nos surpreender como um ladrão durante a noite. Mas o que devemos fazer? Prepare-se. E algo que acontece. Porque vamos ver que isso tem um lado muito positivo. 1 Coríntios 15 Paulo escreve, Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quando a Bíblia fala sobre dormir também era o simbolismo da morte. Em outras palavras, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Há uma transformação em nossos corpos quando Jesus vem. Em um momento, num piscar de olhos, um piscar na última trombeta, porque a trombeta será tocada e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Você já ouviu falar sobre a ressurreição dos mortos? Veja, agora eles falam sobre a alma ser imortal. Isto não é conhecimento de agora. Todas as culturas pagãs de todos os tempos acreditavam que quando você morre, você vai para algum lugar, você se aglomera em algum lugar. É por isso que existe possível comunicação com os mortos. Isto é falso. Não acredite. Os mortos segundo a Bíblia estão mortos, eles não sabem nada e fale com eles o que você quiser, eles não vão te ouvir, nem vão falar com você. Alguém está fingindo ser aquelas pessoas mortas. E você pode imaginar quem é, hein? Pois este corruptível deve nosso assunto agora revestir-se da incorrupção e este mortal revestir-se da imortalidade. Não somos imortais. Somos mortais. E quando isto que é corruptível se revestir da incorrupção e este que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está o seu aguilhão, ó morte? Onde, ó grave, está a sua vitória? Você sabe o que isso significa? Não haverá mais morte. Ninguém vai morrer. Porque todos irão como deveriam. Finalmente, não estamos mais separados dos nossos entes queridos porque eles faleceram. Mateus 16:27 O próprio Jesus disse, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai,
com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Ele virá com seus anjos. O céu permanece vazio. Ele volta ao Pai para procurar o seu povo. É para esse momento que devemos nos preparar. João 14 disse: Não se turbe o seu coração. Estas são palavras de Jesus. Você acredita em Deus, acredite também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu te teria dito: então vou preparar um lugar para você. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Jesus vem procurar o seu povo de todos os tempos. De todos esses 6.000 anos. Estamos preparados para fazer parte do seu povo? Ou continuaremos a acreditar no que está errado porque talvez gostemos mais, mas não é real? Olha como termina Apocalipse 21, um texto que todos podemos ter registrado aqui. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais choro, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Tudo de ruim vai acabar. E Apocalipse 6 acaba dizendo, já concluindo: olhei quando ele abriu o sexto selo, e eis que houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco, e a lua tornou-se toda como sangue. Você sabe, isso já aconteceu. Alguém lhe explicou que isso havia acontecido? Pois bem, no livro que vamos lhe entregar você o encontrará registrado historicamente. E marcou o início de um padrão final para o mundo. Eles não vão explicar isso para você na escola ou universidade, ou em qualquer outro lugar. Se você não for a Bíblia e a história por si mesmo. Mas você sabe, isso vai acontecer novamente. Pouco antes do retorno de Cristo. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos quando é sacudida por um vento forte. Você já deve imaginar como estão os figos, né? E o céu desapareceu como um pergaminho e isso rola, e todos os montes e todas as ilhas foram removidos do seu lugar. Olha que descrição do que vai acontecer, né? E os reis da terra, e os grandes, os ricos, os capitães, os valentes, e todo servo e todo livre, esconderam-se nas cavernas e entre as rochas das montanhas. Por que eles estavam se escondendo? E disseram aos montes e às rochas: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, de Jesus. Porque é chegado o grande dia da sua ira, e quem pode ficar de pé? Pense que daqui a 17 anos, se Deus quiser e você estiver vivo ou nós estivermos vivos, essa será uma atitude da maioria da população que permanecerá viva no mundo. Está. Eles terão continuado fazendo suas coisas e não querendo ouvir a mensagem que lhes está sendo apresentada para que coloquem suas vidas de acordo com Deus e busquem 1001 outras coisas. Seremos um desses? Ou seremos um desses outros? Isaías 25 disse: E naquele dia será dito: Eis que este é o nosso Deus, nós esperamos por ele, e ele nos salvará. Este é Jeová por quem esperamos, nos alegraremos e nos alegraremos na sua salvação. Você quer ser um desses ou os outros? Estes terão vida eterna. Estes vão viver em paz, com calma para sempre. Lembre-se deste diagrama porque em breve será realidade. Segunda vinda de Jesus. Os autores pintaram esse momento. Levantamento morto. Cidades devastadas. O momento de sua vinda. Isso acontecerá no ano de 2031. Faltam 17 anos. Nenhuma profecia maia, nenhuma história de ninguém. A Bíblia está certa. Por que você acha que surgiram tantas teorias? Agora 2012, fim do mundo, agora fim do mundo para não sei o que. Cristãos que têm marcado datas como as testemunhas de Jeová, vocês já sabem disso. Isso não aconteceu. Então, o que acontece automaticamente quando você diz isso? Que ninguém acredita mais que isso possa acontecer. E quando o clímax for encontrado, as pessoas dirão: olha, já nos disseram tantas vezes que o lobo está chegando, o lobo está chegando, o lobo está chegando. Não acredito. E o lobo virá. Para alguns será o lobo, mas para outros será o pastor. O Salvador.
Eles me apontam para uma informação importante. Se você estiver ciente. Ontem apresentamos as descobertas arqueológicas que fornecem todas as evidências de que o texto bíblico é 100% verdadeiro. Embora o próprio Vaticano diga que são mitos e lendas. Agora, todas as descobertas de Ron Wyatt, que mostramos ontem, nos reafirmam que tudo isso é verdade. Porque antes que isso aconteça, um objeto de que falávamos ontem também aparecerá em público e é a Arca da Aliança. Isso aparecerá em alguns anos. Todas essas descobertas são a evidência de que o homem moderno necessita agora. Por que para vocês mesmos, vocês pegariam uma Bíblia? Dificilmente, certo? Com a má fama que já caiu sobre o coitado. Bom, acontece que com essas descobertas nos faz pensar e dizer, sim, isso é verdade. Eles têm me ensinado a evolução. Eles têm me ensinado muitas outras coisas. Mas eles não têm me ensinado nada disso. E eles me disseram que tudo isso é um absurdo. Entre na página oficial de A Grande Decepção. Você encontrará todos os tópicos que pode investigar por si mesmo e verá todas as provas irrefutáveis de que a Bíblia estava certa. Por isso te peço, prepare-se para esse momento. Busquem a Bíblia por si mesmos. Em breve será difícil ler esses textos. Porque alguém também está assumindo a responsabilidade de distorcer o ponto final da história da humanidade. Você sabe o que todas as grandes religiões deste mundo estão pregando? Que um Messias virá e que esse Messias com nomes diferentes trará 1000 anos de paz à Terra. Todos os crentes cristãos também aceitam isso. Isso é uma mentira. Biblicamente não é verdade. E alguém virá fingindo ser Jesus. O Vaticano está falando sobre alienígenas. O Papa diz, se os alienígenas vierem, até os batizarei. E eles continuam nos mostrando filmes sobre alienígenas, alguém que vem de fora. Há alguém que, quando se faz passar por Jesus, fará uma atuação perfeita. E ele fará milagres, fará curas tremendas. E vai colocar o mundo em sintonia como se tudo fosse um poço de petróleo. Tranquilidade absoluta. Mas fique atento. O Vaticano está fazendo um movimento ecumenista. Unir todas as religiões sob o mesmo guarda-chuva. Você já viu a cena do Papa na Terra Santa abraçando judeus e muçulmanos? Essa é uma mensagem definitiva. Haverá uma unidade de crença, não apenas de católicos, mas também de protestantes. Haverá budistas, haverá hindus, haverá pessoas da nova era, haverá pessoas de todos. Por que vamos vender que isso é muito bom? Tudo em harmonia embora criemos coisas diferentes. A verdade pouco importará. Porque quem disser a verdade terá problemas. Você diz, senhores, o sábado é o dia que a Bíblia marca como descanso. E no final, pensem que agora, a partir de agora, algo importante vai acontecer, que o Vaticano está trabalhando e temos demonstrado nas conferências. Vão impor o domingo como dia de observância para todos. Fique online, procure a Comece. Os bispos da Europa. Vereis que existe uma aliança a favor do domingo a ser imposta a toda a União Europeia. E isso já foi assinado secretamente. Antes de você ir votar nessas eleições no último dia. Porque se chegasse alguém com ideias diferentes, isso já estaria marcado e essa agenda teria que ser seguida. O domingo vai ser imposto. E você sabe? A Bíblia se refere ao domingo como a marca da besta. O dia que não é de Deus, mas sim do seu inimigo e nosso. E neste dia nos dirão que precisamos de um dia de harmonia para todos. Deixe as pessoas não trabalharem. Assim a família ficará unida. Tudo ficará muito melhor. O Papa terá uma reunião em breve nos Estados Unidos. Ele foi convidado para lá. E também haverá um encontro especial sobre a família. Por que você acha que o papado está falando tanto sobre a família? Bom, porque dizem, a família pode estar unida num único dia específico, o domingo. Domingo é o dia que eles impõem e quem diz, senhores, isto não é assim. Fomos avisados que isso aconteceria há 2000 anos no livro do Apocalipse. E agora está prestes a ser cumprido diante de nós. Devemos decidir a quem servimos, porque só existem dois senhores.
Ou Deus ou Satanás. E eles trabalham para Satanás. Fique ligado em tudo que vem a partir de agora porque acabamos de entrar na reta final da história deste mundo. Pense que você fugirá de uma lei que será conhecida como Lei Dominical. Sairá dos Estados Unidos. Vai ser assinado lá. O decreto em que todos os Estados Unidos aceitarão oficialmente o domingo como dia de descanso, como lei estadual. Indo contra a Constituição americana. A famosa liberdade de consciência. Todos terão que pular obstáculos. Sanções, prisões e outras começarão para aqueles que vão contra a corrente. Mas cuidado! Isso não vai ficar nos Estados Unidos. Quase automaticamente isso acontecerá na Europa porque é para isso que os bispos da Comércio têm trabalhado e todas as religiões estão a concordar com a mesma coisa. Dentro de pouco tempo este ecumenismo será oficializado. Você sabe quem está trabalhando especialmente para isso? Para que foram designados? Eles são os jesuítas. E você sabia que o Papa Francisco é jesuíta? É por isso que ele está no poder. Não prestem atenção naquela imagem de vamos ajudar os pobres. Ele vai com sapatos de 2, 3, 4 anos, gastos. Porque isso é uma pantomima. Eles nunca conseguirão retirar suas barras de ouro que tem na Suíça e abaixo do Vaticano, para dá-lo a toda a população que passa por momentos difíceis devido à crise que eles próprios geraram. E como demonstramos teste por teste nas conferências. Eles nunca farão isso. Mas eles terão poder absoluto. E você sabe agora que experimentará isso em pouco tempo. Ainda temos 17 anos para tudo isso. A situação vai ficar mais complicada, mas uma coisa fique claro, sabendo disso não podemos viver amargamente. Ao contrário. Isso deveria nos deixar felizes. Finalmente haverá o que é destinado a este mundo. Justiça. Não haverá morte, não haverá lágrimas, não haverá dor. O que mais queremos? A humanidade não está continuamente buscando isso em todos os lugares e não há como consegui-lo? Jesus vem para nos dar isso. Pois bem, é o momento em que devemos responder-lhe. Jesus não veio para morrer naquela cruz, como mostramos. E como logo será demonstrado nos testes do sangue analisado de Jesus. Ele veio, não para rir de nós. Ele veio para que pudéssemos ser salvos. Ele pagou por nós. É hora de retribuirmos. A alegria de tê-lo dentro de nós, você não encontrará em nada. Qualquer situação adversa não será a mesma para você. Portanto, terminarei aqui. Não sei se alguém quer dizer, tirar alguma dúvida, questionar alguma coisa? Sim? Também temos coisas ruins, por isso todos temos que mudar. Claro que não. Não. Nunca podemos desprezar os outros. Claro. Claro que sim, claro que sim. Sim, deveria ser. Assim deve ser. Deus é amor, a Bíblia define. E devemos participar de sua natureza. Vamos ver. A Bíblia já tem muitas partes que censuradas e alteradas. Vamos ver. A Bíblia já tem muitas partes que censuradas e alteradas. Também falamos sobre tudo isso nas conferências. O que mudou, porque é sabido. Completamente. Sim. No século XX teve uma parte que foi muito violenta, e segundo, na Bíblia não é Deus, é outra coisa. Bem, não é bem assim. Ei! Nas conferências você encontra todas as explicações para essas teorias que circulam e querem que acreditemos. Fique atento a isso, pois estamos arriscando tudo. Bom. Por que não se sabe que quando Jeová age é o que aconteceu com os antediluvianos? Eles alcançaram um nível de maldade do qual não havia como voltar atrás. Só Deus age nesses momentos. Se não tivermos o conceito de justiça e misericórdia em Deus. Jesus vem morrer por nós.
Isso põe fim a ele ser um Deus vingativo e ele disse que ele mesmo era o Jeová do Antigo Testamento, o Eu Sou. Jesus Cristo está no Novo Testamento. Mas o Jeová do Antigo Testamento, diz ele, é o Eu Sou. E Jesus disse, Eu sou. É por isso que os judeus queriam matá-lo. Porque ele se tornou igual ao Jeová do Antigo Testamento. Bem, você já sabe o que existe. Se quiser mais informações, dirija-se ao nosso stand. Vamos dar todo o material para vocês porque tem gente que percebeu que tudo isso é verdade e está contribuindo para que possamos continuar fazendo isso. Portanto, muito obrigado pela ajuda, que Deus o abençoe.